Olá, gente! Hoje tô aqui para mais um vídeo no nosso canal, falando, como sempre, para contribuir no nosso assunto que é a odontologia, assuntos esses diversos, que muitas vezes podem ser ligados diretamente à odontologia ou indiretamente, mas que também vão estar ajudando você nesse teu processo de empreender, de ter o seu negócio e de ser bem-sucedido. A gente tem falado e falamos nos outros vídeos sobre como empreender, como é a mentalidade do empreendedor, aquilo que a gente deve ter no nosso plano de negócio, mas existe algo fundamental, que é que estar por trás de todo o negócio é o ser humano, o dono desse negócio, a cabeça desse negócio, que é você. E aí, tomando cuidados e tendo conhecimentos de situações muito fortalecedoras na sua vida, como mudança de crenças, entender o que você aprendeu na tua infância, o que vem te conduzindo a tua vida inteira, os teus pensamentos, o teu mindset e o que você compreende e pode mudar na prática para te ajudar de maneira positiva, te alavancando tanto na tua vida pessoal como profissional. Esse é um tema muito vasto, muito amplo, mas que, se colocado de maneira muito prática e objetiva, você consegue sim, fazendo pequenas modificações na sua vida para que esse processo melhore muito, para que você se sinta mais fortalecido, mais seguro, né? E consequentemente as coisas boas cheguem até você. Então, eu pretendo neste e em outros vídeos, a gente está falando de assuntos que são muito pertinentes e extremamente importantes para todos nós, para a nossa vida. Eu sou Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos. Te convido a ficar sempre comigo aqui, nesse universo maravilhoso que é a odontologia, onde eu falo de odontologia, mas eu falo de outros assuntos muito pertinentes que vão sempre nos ajudar na nossa profissão, que é uma profissão que lida com o ser humano, com vidas, e que a gente precisa sim estar muito fortalecido, muito preparado e ter esse lado humanizado muito bem desenvolvido. Eu sempre falo que a vida é cheia de possibilidades. Eu já encontrei as minhas, aliás, continuo encontrando, e eu espero que através de todo esse conhecimento compartilhado, você possa encontrar as suas. Hoje o nosso assunto é sobre mindset. Mindset quer dizer programação da mente. Então, como o próprio nome disse, a gente pode programar nossa mente através dos nossos pensamentos, a gente pode sim ter atitudes e resultados diferentes. Todo mundo tem falado muito sobre mindset, mas será que a gente sabe realmente como lidar com isso, como usar o nosso mindset em nosso benefício próprio? Então, vou falar para vocês sobre um guru da atualidade, Robert Sternberg, que dizia que a aquisição de um conhecimento específico não tinha nada a ver com conhecimento prévio, mas sim com a nossa capacidade de desenvolver alguma coisa com foco e dedicação. Isso nos leva muito a pensar e tem muito a ver com a nossa odontologia. Quando a gente está lá na faculdade, estudando, a gente às vezes olha alguém que naturalmente já tem uma habilidade, principalmente porque na área odontológica nós precisamos sim, na nossa área operacional, de certas habilidades manuais. Então é comum a gente olhar um amigo que está lá na faculdade com a gente, ou que se formou e que já tinha uma habilidade nata. E a gente às vezes se retrai e considera que a gente nunca vai atingir aquele nível, porque a gente não tem a mesma capacidade que ele. Já esse guru da inteligência nos diz que não, que a gente pode sim, se a gente tiver objetivo, treino, foco, conseguir chegar no nível que nós desejamos. E os estudos vêm evoluindo, outros gurus, filósofos vêm aparecendo, novos estudos, e isso cada vez tem ficado mais fortalecido em nos dizer que a nossa capacidade pode ser desenvolvida. Nem sempre aquele que a gente considera, ou que as pessoas consideram mais inteligente, pode terminar a vida sendo o mais inteligente ou o mais bem-sucedido. Isso são características que nós precisamos entender, é um assunto que a gente precisa se aprofundar para que a gente possa tirar um bom proveito na nossa vida. Então, a mudança de pensamento, a programação da nossa mente pode nos levar a locais inimagináveis, porque o nosso grande limitador somos nós mesmos. Na verdade, o que nos limita na nossa vida é o que nós pensamos sobre nós. Nós somos os nossos grandes sabotadores. Quando alguém fala alguma coisa de você e isso te afeta, no fundo te afetou, porque você aceitou aquilo como seu, porque de repente é aquilo exatamente que você pensa sobre você.
Será que a gente é capaz de mudar o nosso pensamento sobre nós mesmos? Será que a gente consegue usar isso de maneira muito positiva e alavancadora na nossa vida? E da onde vêm todos esses nossos conceitos tão enfraquecedores e limitadores? Muitas vezes, esses conceitos vêm lá da nossa infância. Vamos falar uma coisa bem comum entre nós, vamos dar um exemplo. Quando a gente está estudando e a gente é criança, muitas vezes um professor nosso, ele se dedica e elogia muito mais um aluno do que outro. A gente sempre teve na sala, durante a sala, aquele que a gente considerava o mais inteligente e o que não era tão inteligente. E aí, isso gerava em todos nós uma grande ansiedade, porque a gente estava todo momento sendo julgado e colocando-se à prova. E isso lá atrás afeta de maneira muito negativa a nossa vida lá na frente. Então a gente precisa entender como é esse processo, como é o nosso mindset. Hoje a gente sabe que está estabelecido que as pessoas podem estar dentro de 2 grupos de mindset, um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Entendendo esses conceitos, a gente vai conseguir se definir e se modificando aos poucos para que isso não atrapalhe a nossa vida, seja ela na nossa vida profissional, na nossa carreira ou muitas vezes e sim na nossa vida pessoal. As pessoas de mindset fixo e de crescimento têm uma relação muito diferente também em relação a risco e esforço. Sabe aquela frase, quem não arrisca não petisca? Isso jamais vai fazer parte de alguém que tem um mindset fixo. A pessoa de mindset fixo vai pensar, se eu não arriscar, não vou perder nada. Sim, certeza, mas esse tipo de pessoa está mais preocupado em não perder do que o que ela poderá ganhar. Você está jogando isso no universo, dizendo para o universo que a tua preocupação é em não perder. Já uma pessoa de mindset de crescimento, ela acredita, sim, que com esforço ela pode conseguir patamares muito maiores na vida dela. Então ela vai, lógico, dentro do esforço, desse pensamento, tentar novas situações. Então a chance de ser bem-sucedida é muito maior. Olha como essas diferenças de pensamento no seu dia a dia podem te levar para frente ou para trás. Isso pode mudar, por exemplo, a tua perspectiva de ensino ou a maneira com que você se relaciona com a sua equipe. E tudo isso, como eu sempre falo, e já falei em outros vídeos sobre relacionamento, tem tudo estar relacionado. Então, quando você monta uma equipe para o seu trabalho, se você entender que as pessoas são capazes de, através de conhecimento, esforço e dedicação, atingirem situações maiores, muitas vezes você vai dar chance a pessoas trabalharem com você, ensinando, dando oportunidades e quem sabe esse teu funcionário vai se tornar o teu melhor funcionário. Então nunca desacreditar em alguém. Isso faz parte de uma mudança de pensamento do seu mindset. É óbvio que eu não estou dizendo para você que você deva permanecer uma vida inteira com alguém que não quer se esforçar. Não é isso. Mas com a sua mudança de pensamento, você vai conseguir também ter um olhar diferente para o outro. Para aquela pessoa, por exemplo, que faz parte da sua equipe. Por exemplo, se você faz parte do ensino, você vai evitar de definir as pessoas como inteligentes e não inteligentes, porque isso é um conceito totalmente ultrapassado. A gente entende hoje, com essa mudança de pensamento, querendo ter um mindset de crescimento, que todo mundo, se tiver vontade, objetivo e foco e esforço, pode atingir qualquer situação que ela deseje. Então, isso é dentro do teu negócio, é dentro da odontologia, é dentro do teu consultório. Se você procurar bons cursos, se você estudar, se você se dedicar, se você tiver esforço, você vai sim atingir tudo o que você desejar. Por isso que uma coisa se relaciona com a outra. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala para você colocar o teu negócio no papel, quando a gente fala de vários assuntos, a tua base pessoal, como eu falei no início, quem está por trás do negócio é você. Você é um elo muito forte e importante dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, e por isso você precisa entender de pessoas, você precisa principalmente entender sobre você. A gente começa a perceber que entendendo esses conceitos, a gente consegue mudar o nosso pensamento, treinar, que tudo é uma questão de treino e disciplina, e mudar sim as nossas atitudes e os nossos resultados. Hoje o que eu tinha para falar é sobre isso, colocar uma pincelada sobre mindset, para que vocês entendessem um pouco na prática, com alguns exemplos, o que é um mindset fixo e de crescimento. No próximo vídeo nós vamos continuar falando de mindset, dando muitos exemplos para te fortalecer,
porque isso não é como autoajuda, como você escuta muitas vezes falando assim: vai lá, mude a sua mente, tenha um dia maravilhoso, uma mente milionária, tenha atitude. Sim, tudo isso pode nos ajudar, mas a gente vai ficar aí motivado por alguns dias. Mas se a gente não entender na prática como que isso funciona, o que faz a diferença entre as pessoas que chegam lá e as pessoas que não, a gente também não vai conseguir mudar a nossa realidade. Então, muito mais que autoajuda, muito mais do que ficar focado em algumas frases, né, motivacionais, é entender profundamente o que esses conceitos podem transformar e modificar a sua vida. Agora vamos falar sobre uma visão, sobre cada perspectiva diferente de mindset, seja ele fixo ou de crescimento. Vamos colocar uma situação hipotética, como por exemplo, você vai realizar uma prova, então você passa uma semana toda estudando, se dedicando, realiza a sua prova e no dia que você chega lá para pegar o resultado, você tirou 5. Você fica desanimado porque você fala: poxa, eu estudei bastante e mesmo assim tirei 5. Você sai para pegar seu carro e acabou de ser multado porque estacionou no local inadequado. Liga para o seu melhor amigo e ele pouco te dá bola. Como você se sentiria? O que você pensaria nesse dia? É natural que nós todos, seres humanos, vamos ficar chateados. Dizer que a gente não vai ficar chateado, isso não condiz com a realidade. Óbvio, todo mundo num dia desse ficaria um pouquinho chateado. A diferença está no processo de pensamento e na maneira como cada um vai conduzir aquela situação. Uma pessoa, por exemplo, de mindset fixo, vai achar que ela é um fracassado, que ela não serve para fazer a prova, que ela sempre vai tirar nota ruim e que ela é uma azarada eternamente, que tudo na vida dela acontece, que ela não tem a menor sorte. E aí que aquela pessoa que ela ligou também não é amigo dela, então ela vai ficar extremamente entristecida, vai voltar para casa, vai chorar. Muitos vão descontar essa situação em cima de outras pessoas. Outros vão resolver voltar para casa e dormir um dia inteiro, vão se sentir deprimidos. Já uma pessoa de mindset de crescimento, sim, vai ficar chateado, mas vai entender, vai querer compreender por que é que ela tirou aquela nota se ela estudou tanto. Vai perceber que aquele dia foi um dia, de repente, infeliz, foi mal a atenção dela em estacionar num local inadequado, que a culpa é exatamente dela pelo aquele processo. Ela vai chegar em casa e vai pensar: poxa, acho que aquele meu amigo também não estava num dia muito bom. E tudo bem, vai ficar triste e no dia seguinte é o dia seguinte. Vai falar: bola pra frente, eu vou estudar mais, vou recuperar a nota e vou me dar super bem na próxima prova. E não vai mais acontecer de eu tomar uma multa por um local de estacionamento inadequado, porque eu vou estar mais atento. Vai pegar o seu telefone no dia seguinte, ligar para aquele seu amigo e verificar se ele está bem. Será que naquele dia ele também estava num dia legal ou não? Então são pequenas modificações de atitudes, de pensamentos diante das mesmas situações é que nos conduzem a resultados diferentes. Dizer que a gente não fica chateado, que a gente não se afeta pelo que acontece no nosso dia a dia, isso não é verdade. Todos nós temos dias que não são legais, que nos afetamos sim por situações externas que independem ou dependem da nossa vontade, mas o que nos define é o que realmente nós fazemos com aquilo que acontece na nossa vida, as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso pensamento. Enfim, é por aí que a gente deve pensar e começar a conduzir a nossa vida e começar a diferenciar qual é o mindset que a gente se encontra lá no seu íntimo, fazer uma autoanálise e verificar de fato onde você se encontra e o que você pode fazer por você para começar a modificar a maneira com que você encara as situações da sua vida. Se você tem gostado do meu conteúdo, do que eu tenho trazido para você, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que assim a cada vídeo que eu for colocando você vai aí seguindo, podendo assistir meus vídeos novos, principalmente porque alguns vídeos são sequências de outros. E é isso, eu espero te ver em breve no próximo vídeo. Até mais, até breve e até o próximo.